Olá, internautas! Hoje, uma segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Estamos aqui no nosso encontro marcado para analisar algumas informações, algumas notícias que foram destaque no cenário nacional, cenário regional e também no cenário local, que é a cidade de Passos, Minas Gerais. Governo Bolsonaro militariza o Ministério da Saúde. Vamos observar que o novo ministro da Saúde, Nelson Taixe, no cargo há apenas 3 semanas, tem nomeado militares para cargos chaves, em detrimento de servidores de carreira no Ministério. Reportagem do jornalista Leandro Prazeres, do Globo, mostra que o governo Bolsonaro nomeou pelo menos 7 militares para postos estratégicos da pasta e exonerou os servidores de carreira do Ministério. Logo no início da gestão de Taixe, foi nomeado para o posto de secretário executivo o general Eduardo Pazuello. Ele é o chamado número 2 de Taixe no comando do Ministério da Saúde e foi colocado lá pelo dedo do Jair Bolsonaro. Foi o Jair Bolsonaro que colocou lá com a ideia de ter alguém que trabalhasse pela flexibilização do comércio, flexibilização do isolamento social e fizesse com que a abertura fosse mais geral. Mas acontece que o próprio Taixe, que tem dado declarações dúbias, não enfáticas a favor do isolamento social, sabe e percebeu que a única saída para o combate do coronavírus é o isolamento social. Aliás, isolamento social que tem se aprofundado em muitas cidades do Brasil. Lockdown, por exemplo, começa em Niterói no dia de hoje e em São Gonçalo, as primeiras do Rio de Janeiro, adotaram a medida. Niterói multará em R$ 180 quem descumprir regra que vale pelo menos até sexta-feira, dia 15, mas pode ser prorrogada. Outras 18 cidades do país já têm adotado o isolamento total, que é o lockdown. Isolamento total e obrigatório, não é como a gente está fazendo como a gente está vendo em várias cidades do país que adotaram o isolamento social severo. É um convite às pessoas para ficarem em casa, adotando regras, com decretos que determinam uma maneira de sair, mas não proíbe a saída das pessoas, não interfere na vida das pessoas no sentido mais radical. O lockdown interfere. Para tentar conter o avanço da pandemia do coronavírus, 2 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, iniciam nesta segunda-feira, que é hoje, um lockdown. O isolamento intensificado com as medidas mais restritivas de tráfego e circulação de pessoas. 20 cidades, entre elas 13 capitais, adotaram o lockdown. Então, é para a gente perceber que a situação se agrava cada dia que passa, cada hora que se você analisa o quadro, é um cenário diferente. No Brasil, já daram como 11 mil pessoas que morreram em função da epidemia, da pandemia do coronavírus. E ainda temos que ver o nosso presidente passeando de jet ski no Lago Paranoá, em Brasília, como se nada tivesse acontecendo de grave no país. O exemplo do Bolsonaro é o exemplo de uma pessoa incapaz de ter sensibilidade para o que acontece no país, a maioria das pessoas. E pior de tudo, influencia essas pessoas a acreditarem que realmente não há perigo sair às ruas de qualquer modo, sem proteção, e visitando locais que de verdade deveriam ser evitados. Manifestações antidemocráticas são organizadas por parlamentares, por ministros, militares reformados e ativistas. Parlamentares, ministros e membros de organizações de extrema-direita organizam com frequência manifestações antidemocráticas em Brasília para pregar a derrubada dos poderes legislativo e judiciário. As manifestações em Brasília, realizadas na Praça dos Três Poderes, carreatas e acampamento nas esplanada dos ministérios, promovem ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Com o comportamento agressivo, esses manifestantes atacam jornalistas e profissionais da saúde. Aparecem com frequência portando bandeiras dos Estados Unidos e de Israel e têm contado com o apoio do Jair Bolsonaro. Olha para vocês verem. Parlamentares que estão usando o instrumento da democracia, o seu próprio mandato, para instigar movimento contra o Supremo Tribunal Federal e contra o próprio Congresso. Isso não pode ser permitido, isso é inconstitucional. Tem que tomar medidas que impeçam a proliferação desse tipo de manifesto. Na última sexta-feira, veiculou-se mídia convocando pessoas para
fazer um manifesto de invasão ao STF. Pelo que se sabe até agora, esse manifesto não aconteceu da forma como previsto. Aconteceu o manifesto, mas de uma maneira bem mais tímida do que estava previsto. Prefeitura Municipal de Paços fez decreto especial para o Dia das Mães. O prefeito de Paços, Carlos Renato Lima Reis, o Renatinho Eurives, assinou sexta-feira, dia 8, decreto especial regulamentando o horário de comércio em geral para sábado, dia 9, véspera do Dia das Mães, considerado pelo comércio como a segunda data com maior número de vendas, a outra é o Natal. Com o novo decreto, o funcionamento se estendeu até às 18 horas. E aí acontece o seguinte, é o estímulo para que as pessoas saiam à rua. Nós estamos vivendo um momento social em que não se pode dar brecha nenhuma para o azar. Nenhuma brecha pode ser dada para que as pessoas caminhem pelas ruas de maneira intensa, como foi nesse final de semana. Foi, de fato, muito grande. Eu conversei com o Tiago Agnello, que é o diretor de saúde coletiva e faz parte da brigada de enfrentamento. Foram aplicadas 200 multas em bares, principalmente em bares, que não querem saber de obedecer o decreto. E é tanto pelos donos dos bares, que estão permitindo a entrada de qualquer forma, como por aqueles que querem entrar, porque se estão no bar de qualquer maneira, é porque foram já premeditadamente com esse intuito de entrar nos bares e permanecer lá de maneira incorreta. Olha, gente, nós estamos torcendo para que não aconteça aqui em Paços o que é previsto numa situação como essa. 15 dias após o ato, por exemplo, depois de abrir o comércio, vem um reflexo nos boletins diários do coronavírus. Até agora, a cidade tem se mantido tranquila, a não ser que agora tem 5 casos positivos, mas sendo que 3 deles, pelo menos 3 deles, foram detectados há mais de um mês e já são as pessoas que estão curadas. Mas recuperados são 3, em recuperação 1, hospitalizado 1, monitorado 51. Negativo 56, termo de isolamento 487, notificados 538, óbitos confirmados nenhum, óbitos de investigação nenhum. Olhando assim o boletim, há uma espécie de conforto, mas tomara que a gente esteja errado e daqui 15 dias não tenhamos um acentuamento da curva de contágio, que é o que nós mais tememos e que nós mais pelejamos aqui no nosso pronunciamento, principalmente pedindo para as pessoas terem cuidado. O isolamento social é a única forma de conter a expansão do vírus e de ter condições da cidade receber essas pessoas que venham sendo contaminadas. A flexibilização do comércio precisa ser repensada, porque ele não está saindo a contento, não está saindo do jeito que pode. E a ideia de multar as pessoas é uma ideia que pode até transitar, mas ela é difícil de aplicação pela quantidade de fiscais disponíveis na prefeitura. A brigada de enfrentamento tem 35 pessoas olhando a cidade, muito pouco para uma cidade de 110 mil habitantes. Então, o jeito é fazer com que o comércio volte a ser controlado para que essa questão do coronavírus seja combatida com eficiência. Por hoje é só, quero que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!